A utilização da lógica formal na análise de proposições, ela é bastante eficiente e não só nisso, né? Há outras aplicações, há muitas aplicações computacionais, há aplicações de toda essa ideia, de toda essa lógica mesmo, por exemplo, na álgebra booleana, né? No estudo de circuitos, e isso é base aí para estudos computacionais também, para o próprio funcionamento dos computadores. E é algo que não é difícil de você analisar, né? Às vezes pode até achar meio maçante alguns dos processos que são um pouco repetitivos, mas nós vamos começar a ver justamente, nós vamos trabalhar nesse vídeo uma situação de análise de equivalência de proposições. Duas proposições são equivalentes quando, né? Quando elas têm os mesmos valores lógicos, a partir exatamente da mesma sequência de valores lógicos das proposições que as compõem. Tá? Então, duas proposições compostas vão ser equivalentes, consideradas equivalentes, exatamente se construindo, por exemplo, a tabela verdade delas, nós temos a mesma sequência de respostas, ou a mesma sequência de valores lógicos. E é isso que eu vou estar mostrando aqui, né? Dando já uma ideia dessa equivalência de proposições. E para isso nós vamos trabalhar um exemplo. Então vamos à resolução de exemplo, e só mostrando aí que duas proposições P e Q, só reforçando, elas são equivalentes quando tem a mesma tabela verdade. A gente costuma dizer que ter a mesma tabela verdade é partindo exatamente da mesma raiz ali, né, na construção da tabela, da atribuição de valores de P e Q e R, quantas forem as proposições, o resultado final, a última coluna ali, né, ela vai ter exatamente a mesma sequência de valores lógicos. Tá? Então, por exemplo, eu costumo indicar, né, isso é uma indicação, uma anotação, se P e Q são equivalentes, a gente usa o símbolo de equivalência. Tá? P equivalente a Q. Então eu posso usar o Q no lugar do P, se são equivalentes, ou vice-versa. E isso, inclusive, facilita bastante, né, no estudo de circuitos, por exemplo. Você consegue simplificar circuitos obtendo, a partir de um circuito mais complexo, trabalhando de forma lógica, construir um outro circuito mais simples e que equivale ao primeiro. Quer dizer, vai ter a mesma funcionalidade do primeiro. No entanto, é mais simples. É formado, por exemplo, por menos interruptores, né, que aqui seriam as nossas proposições. Ok? Vamos então ao desenvolvimento do nosso exemplo aqui, que vai ser exatamente essa proposição ou essas proposições. Tanto a da esquerda como da direita elas partem ou elas são compostas pelas proposições simples P e Q. Eu quero verificar, né, aí vou fazer isso, por enquanto é através de tabela verdade, eu vou fazer a verificação de não, quer dizer, a negação não é verdade, né, não P ou não Q. Então, é a negação da disjunção de não P com não Q. Isso eu vou ver que equivale à conjunção de P e Q. Tá? Então, não é verdade que não P ou não Q é a mesma coisa que você falar P e Q. Pronto. Né? Se é que é, vamos verificar essa validade aí. Isso, inclusive, se traduz numa regra. Então, a gente vai usar a tabela para situações mais simples, para entender a lógica do processo, é legal porque você visualiza situação a situação. Mas a partir do momento que as proposições compostas são formadas por muitas sentenças ou proposições simples, a tabela começa a ficar muito extensa e não é uma ferramenta muito viável. Tá? Então, a gente faz isso, nós vamos fazer isso através de tabelas, mas há como fazer usando leis, usando sequência, aplicação de regras também para fazer esse trabalho de simplificação de proposições. Perfeito? Então vamos à construção da nossa tabela para essa situação. Parto, né, dos valores lógicos de P e Q. Tá? Então coloquei na sequência aí, você pode escolher a sequência que quiser, mas tem que esgotar as 4 situações possíveis quanto à atribuição de valores de P e Q. Considerei ali, primeira linha, F com F, depois F com V, V com F, V com V. Não há mais nenhuma situação. Já coloquei ali na terceira coluna, você tem o não P e na quarta coluna o não Q. A negação ela é muito simples, né? Se uma proposição P é verdadeira, a sua negação não P é falsa. Ou se a proposição P é verdadeira, a sua negação não P é falsa, né? Eu repeti, né? Se P é falso,
a sua negação é verdadeira, e se P é verdadeiro, a sua negação é falsa. Perfeito? Foi o que eu fiz então ali, olha, a terceira coluna do não P ficou VVFF, porque o P é FFVV, só trocar. Mesma coisa quando se fala em não Q, né? A coluna Q é FVFV, o não Q é VFVF, só inverter, mais nada. Aí nós temos na nossa quinta coluna o não P ou não Q, né? Não P ou não Q, como que eu vou fazer o não P ou não Q? Só passar daqui, olha aqui, ó. A disjunção ela só é falsa quando as duas forem falsas, tá? Então, para analisar aí o não P ou não Q, eu considero a coluna 3 e a coluna 4. Né? V com V na disjunção dá V. V com F na disjunção também dá V, porque bastou ter uma verdadeira. O resto pode ser falso. Tá? Eu falo o resto, aí só tem duas, mas poderia ter mais. Né? FV também é verdadeira porque tem uma verdadeira. Aí, no último caso, vai ser falsa porque as duas são falsas. Né? Todas elas envolvidas na disjunção são falsas, então a disjunção é falsa também. Depois nós vamos fazer na nossa sexta coluna a negação do que a gente acabou de analisar, a negação da disjunção. Né? Então é só trocar, simples aí, é só trocar o valor lógico. Onde é V fica F, primeiro, segundo, ou primeira, segunda e terceira linhas, e onde é F fica V, que é a nossa última linha, perfeito? Bom, na verdade eu já terminei aí a análise ou a construção da tabela verdade da sentença não, né, negação, da disjunção das negações de P e Q. Né? Então, não é verdade que não P ou não Q. É isso que a gente acabou de analisar. Agora, a outra sentença é somente a conjunção P e Q. E a conjunção P e Q, uma conjunção só é verdadeira quando todos os termos, no caso aí são dois, todas as proposições forem verdadeiras também. Tá? Então não precisa construir uma nova tabela verdade, a gente constrói na mesma, né, nessa mesma tabela, justamente determina os valores lógicos da conjunção P e Q, até porque nós já temos ali a sequência de valores de P e de Q. Então vamos para a gente finalizar aqui a nossa análise, olha, P e Q. Primeiro caso, quando você tem F com F, né, as duas são falsas, então a conjunção é falsa. A primeira é falsa, P, a segunda é verdadeira, então a conjunção é falsa também. Tá? A primeira é verdadeira, P, a segunda Q é falsa, então a conjunção vai ser falsa. E finalmente a conjunção, ela é verdadeira porque o P é verdadeiro e porque o Q também é verdadeiro. Tá? Então o que nós percebemos aí justamente, né, já colocados no mesmo espaço, na mesma tabela, que quando nós partimos da mesma sequência de valores lógicos das proposições simples P e Q, as proposições compostas não é verdade que não P ou não Q, e a outra proposição é P e Q, elas são equivalentes, porque justamente suas tabelas verdades são idênticas, têm exatamente os mesmos valores lógicos. Uma outra forma de se analisar a equivalência é quando você pega o bicondicional de duas proposições. Então, você pegar o bicondicional de não é verdade que não P ou não Q, com P e Q, esse bicondicional é verdadeiro. Tá? Se o bicondicional for verdadeiro, é porque essas duas proposições têm os mesmos valores lógicos, portanto, elas são consideradas equivalentes.